Olá, meu nome é Marcos e vamos continuar aí a nossa aula de aspectos fisiológicos da atividade do comissário de voo. Então, como havíamos parado na aula anterior, vou falar um pouquinho para vocês sobre a circulação sanguínea. Anteriormente, nós falamos sobre a estrutura do coração. O coração é um órgão muscular que ele bate e quando ele executa essa contração, nós chamamos isso de sístole. E quando ele relaxa, nós chamamos esse momento, então, de diástole. A função primordial do coração é bombear o sangue, fazendo com que ele chegue em todos os órgãos do organismo humano, em todas as células deste corpo. Esse coração, como de um mamífero, ele é dividido em 4 cavidades. As duas superiores são chamadas de átrios, temos o átrio direito e temos o átrio esquerdo. E as duas cavidades inferiores são os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo da mesma forma. Temos vasos sanguíneos divididos entre artérias, que são os vasos sanguíneos que saem do coração e que carregam sangue rico em oxigênio, com uma única exceção, que é a artéria pulmonar, que pelo fato de levar o sangue desoxigenado até o coração, ela acaba por levar sangue carregado em CO2, devolvendo então através de uma veia, também chamada de veia pulmonar, dessa vez o oxigênio. Então, veias são vasos sanguíneos que levam o sangue de volta ao coração. E dessa forma, carregam sangue rico em CO2, com uma única exceção, que é a chamada, então, veia pulmonar. A artéria pulmonar entra no pulmão carregada de CO2, faz um processo conhecido como hematose, que é a troca gasosa, e esse pulmão envia, então, de volta ao coração, através da veia pulmonar, um sangue agora, dessa vez, oxigenado. Da artéria aorta, o maior vaso sanguíneo do organismo humano, o sangue sai através do ventrículo esquerdo, levando o sangue oxigenado para todas as células do nosso corpo. Esse corpo devolve por cada célula uma quantidade de CO2, que é carregado através das veias, e as veias, então, levam esse sangue de volta ao coração para que posteriormente seja remetido ao pulmão. Então, nós temos o que você mais precisa guardar em relação à circulação sanguínea são os tipos de circulação. Nós temos uma grande circulação, que é aquela que passa pela artéria aorta, vai até o corpo para todas as células e devolve esse sangue através das veias cavas até o coração. É a grande circulação ou circulação corporal. E aquela circulação sanguínea que sai do coração, vai através de uma artéria pulmonar ao pulmão, ocorre a hematose. E do pulmão, esse sangue é devolvido ao coração através de uma veia chamada de veia pulmonar. Temos, então, a pequena circulação, ou também conhecida como circulação pulmonar. Agora vamos iniciar, nesse próximo capítulo, as alterações que o organismo humano sofre enquanto ocorre variação de altitude, e ocorrendo a variação de altitude, ocorre a variação de pressão. Então, quando o avião sobe, ele estará sob menor quantidade de camadas. Então, quanto mais ele sobe, menor é a pressão atmosférica. Enquanto ele está descendo, a pressão atmosférica tende a ir aumentando. Então, o disbarismo, distúrbios relacionados com a variação de pressão, bar, é uma palavra grega que quer dizer pressão. O nosso organismo, então, está submetido a essa variação, que ocorre pela variação da altitude da aeronave. Torricelli, um físico italiano, ele conseguiu medir quanto que é a pressão atmosférica no nível do mar. E essa medida ela pode passar por várias unidades. A unidade que nós vamos estudar aqui na nossa disciplina é o milímetro de mercúrio. Então, Torricelli, descobriu que 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica no nível do mar. E aí, a partir desse trabalho, nós possamos avançar muito aí na ciência e podemos também estar aqui explicando alguns fatores que ocorrem na nossa disciplina. Então, o Torricelli, né, teve essa fantástica colaboração e, juntamente com alguns outros físicos, conseguiram descrever as 3 leis que tangem a medicina aeroespacial, as 3 leis que nós vamos estudar aqui. Mas eu repito e quero deixar bem claro para vocês. Guarde essa palavra, disbarismo, distúrbios ou alterações relacionados com a variação da pressão.
Vamos falar da primeira. A primeira chama de aerodilatação. Foi descrita por dois cientistas ingleses, um chamado de Boyle e outro chamado de Mariotti. Acompanhem aqui no gráfico. Toda vez que a pressão estiver aumentando, nós vamos notar, então, que o volume do gás vai estar diminuindo. Isso é uma lei que fala sobre a inversa proporcionalidade entre o volume e a pressão. Então, se você notar aqui na pressão em vermelho, 12, você vai notar que nós vamos ter ali em torno de 4,5 como volume. E se eu diminuir isso para 6, essa pressão, você vai notar que de 6 corresponde, então, aqui no gráfico, a uma pressão de 9. Então, a cada vez que a pressão diminui, o volume aumenta, e vice-versa. Essa lei é somente utilizada para gases. Ratifico, pressão e o volume são grandezas que se comportam de forma inversamente proporcional. Portanto, nós vamos verificar situações de que, a cada momento, o nosso organismo vai ficar, então, exposto a essa variação, nos momentos principais em que a aeronave estiver subindo e nos momentos também em que ela estiver descendo. Devo relembrar a vocês que uma aeronave ela tem um mecanismo que permite o voo nas grandes altitudes, conhecido como pressurização. No entanto, a pressurização da maioria das aeronaves ela não é perfeita. Ou seja, com exceção do A380, aquele gigante da aviação, a pressão a 30, 40 mil pés, ela corresponde à mesma pressão como se você estivesse no nível do mar. No entanto, em todas as outras aeronaves, a pressão que nós vamos encontrar chama de pressão relativa. Você estará a 30, 40 mil, mas é como se você estivesse numa altitude real de 7 mil pés. Portanto, nós teremos uma pequena variação que vai trazer algumas também pequenas alterações no organismo humano, desde que ele esteja saudável e que nós não encontremos nenhum outro tipo de influência externa. Então, o Boyle e o Mariotti conceituaram a lei da aerodilatação. E nós vamos relembrar lá, quando nós falamos da nossa parte de anatomia e fisiologia humana, sobre algumas regiões do organismo que ele armazenava uma certa quantidade de ar. E aí nós vamos lembrar dos seios da face. Lembra os seios da face? Nós temos um seio chamado de frontal, que fica aqui na testa, e nós temos um outro seio chamado de maxilar, que fica nas laterais aqui do nariz. Essas regiões são completamente preenchidas por ar. Sinus é uma palavra que quer dizer cavidade. Portanto, quando o avião sobe, a pressão diminui e o volume dentro do seio da face aumenta. Aumentando dessa forma, vai fazer com que a pressão dentro de um seio da face fique diferente de fora da face, fazendo com que algumas pessoas com maior sensibilidade acabam tendo bastante dor nesse momento. E aí, o que a gente vai fazer para solucionar o problema do comissário ou para solucionar, então, o problema dos passageiros, ou mesmo o problema do piloto? Nós vamos ensiná-los alguns tipos de manobras que equalizam, que igualam os seios da face. Que manobras são essas? Muitas delas você já até conhece, como, por exemplo, abrir e fechar a boca, alongar o pescoço, movimentar a mandíbula. Você já? E a tradicional engolida. E também você pode, da mesma forma, engolir e tampar o nariz. Se você fizer isso, você aumenta a pressão no seu interior, ajudando, então, a equalizar, igualar as pressões que estiverem desiguais dentro do organismo, principalmente quando falamos, então, de seios da face. Quando o seio da face ele tem essa dificuldade, esse transtorno, e você não consegue equalizá-lo, ele pode se manifestar através de dor. E dor é um sinal de um processo inflamatório. Portanto, toda vez que temos um processo inflamatório, juntamos um sufixo "ite", aquele órgão que está inflamado. Por exemplo, então, uma inflamação nos seios da face nós chamamos de sinusite. Uma inflamação na garganta, na faringe, nós chamaremos então de faringite. Uma inflamação no ouvido, de otite. Quando essa variação ocorre devido à aviação, nós vamos então chamá-lo de aerosinusite, ou se eu usar aquele prefixo bar da pressão, eu vou chamá-la de barosinusite. Aerosinusite ou barosinusite é dor nos seios da face, porque você não está conseguindo igualar as pressões dentro e fora desses seios.
Mas você fazendo esse grupo de manobras, você vai ter sucesso e vai ajudar a aliviar, então, o seu sofrimento, o sofrimento do comissário, bem também como o sofrimento de todos os passageiros relacionados a esse distúrbio da pressão. A aerotite ou barotite é um fenômeno muito parecido. No entanto, é um fenômeno que ocorre dentro do ouvido médio. Lembrando que dentro desse ouvido existe uma trompa, chamada de trompa de Eustáquio, que tem como função primordial manter igualados esses seios da face. Mas, em algumas situações, ela pode ter certa dificuldade. Terá, na verdade. E é o que nós vamos fazer. Nós vamos utilizar as mesmas manobras de engolir, de alongar o pescoço, de movimentar a mandíbula, todas as manobras para reequilibrar os seios, então, desculpa, os seios não, para reequilibrar o volume de ar residente dentro do ouvido médio. Então, lembrando, e quero que fique bem frisado para vocês, o ouvido médio tem uma estrutura própria que deveria estar equalizando. Essa estrutura recebe o nome de trompa de Eustáquio. Não esqueçam, muitas questões da prova são relativas a essa estrutura do organismo humano. A trompa de Eustáquio ela pode ter algum problema para equalizar. Então, o que na verdade vai acontecer? Se você, por exemplo, viajar gripado ou resfriado, você vai ter secreção, você vai ter catarro nas vias aéreas. E esse catarro poderá obstruir, então, essa tuba, essa trompa, fazendo com que a equalização torne-se algo difícil. Portanto, comissários de voo, pilotos, não devem viajar gripados ou resfriados. Bebês, quando da subida ou da descida da aeronave, você deve orientar as suas mães a lhe dar uma mama, lhe dar a mamadeira, ou lhe dar a chupeta, ou lhe dar água, buscar alguma forma para que eles possam estar engolindo. Já que eles não entendem esse princípio, eles precisam equalizar, eles precisam igualar essas pressões. E como esse fenômeno vai ocorrer? Através daquela substância líquida que você estará oferecendo junto aos cuidados da mãe, principalmente no momento da subida e da descida da aeronave. Senão esse bebê vai ficar berrando e vai incomodar bastante todo mundo. E claro, né, o mais importante de tudo, vai estar sofrendo muito relativo a esse disbarismo, relativo a essa variação de pressão. Outro detalhe importante, no momento da descida da aeronave, é importante que as pessoas estejam acordadas. Mas acordadas por quê? Porque elas precisam engolir. Enquanto você engole, naturalmente você vai estar igualando essas pressões. E no momento da dormida não acontece isso, né? Imagine você que quando uma pessoa está dormindo, então ela não engole, e se ela produzir muita saliva, para onde ela vai botar a saliva? Vai botar para fora, né? Muitas vezes, então, aquilo que nós chamamos de bafo. Então, essas são algumas considerações especiais que você tem que ter e que você tem que proteger o seu ouvido. Digamos que o órgão do organismo humano que mais sofre com a avaliação de pressão é o ouvido humano. A aerodontalgia. A aerodontalgia, ela só vai acontecer em alguns casos muito restritos. Que casos? Primeiro, a pessoa tem que ter uma cavidade dentária, ela tem que ter um buraquinho no dente que foi provocado por uma cárie. Esse buraquinho, ele vai ser preenchido por ar. E a determinada altitude, esse ar ele tem uma determinada expansão que vai acabar provocando bastante dor. Então, nós guardamos o seguinte, a aerodontalgia, a dor de dente, só para quem tem cavidades dentárias, que ocorre durante um voo. E olha uma coisa que cai muito em prova, a uma altitude restrita, variando entre 1.500 a 15.000 pés. E, finalmente, né, o último tópico da aerodilatação é a aerogastrite. A aerogastrite é a dor que você vai ter no seu estômago e no seu intestino quando eles ficarem inflados de gases. Toda vez que você digere algum alimento, algumas bactérias fazem parte desse mecanismo. E durante esse mecanismo, ela pode liberar uma certa quantidade de gases, né, do produto final da fermentação. E aí o que acontece? O seu estômago, o seu intestino vai ficar cheio de gás, e esses gases vão acabar comprimindo terminais nervosos e você vai sentir uma dor absurda, que para eliminar essa dor, realmente só se você conseguir eliminar esses gases, né? Então, imagina aí o problema que é dentro de uma aeronave. Mas o que nós devemos agir, então, é de uma forma preventiva. Você sabe que alguns alimentos, como, por exemplo, o feijão, o repolho, alguns líquidos, como a cerveja ou como a água com gás, acabam
facilitando esse processo de aumento de volume de gases dentro do seu compartimento gastrointestinal. Então, dessa forma, o aeronavegante deve evitar comidas, principalmente aquela feijoada, antes de voar. E dessa forma ele estaria evitando, assim, a formação do distúrbio conhecido como a aerogastrite. Então, a aerosinusite, a aerotite, a aerodontalgia e a aerogastrite são fenômenos que correspondem a uma lei chamada de aerodilatação, que foi escrita por dois cientistas franceses, o Boyle e o Mariotti. Tudo isso que falamos aqui nesse slide são matéria importantíssima para a sua prova. Muitas questões da sua prova sairão desses significados. Então, portanto, estudem e qualquer dúvida, nos contatem sempre. Outra lei é a lei de Dalton. A lei de Dalton diz o seguinte, que a pressão total de um sistema, aqui no nosso caso, nós estamos exemplificando a pressão atmosférica, é igual à somatória das pressões parciais que compõem. Por exemplo, então, a pressão de oxigênio mais a pressão de nitrogênio mais a pressão de outros gases no nível do mar corresponde a 760 milímetros de mercúrio, que é o valor da pressão atmosférica. Conforme vimos, né, pelos estudos anteriormente mencionados. Disso, nós também sabemos o seguinte, que a pressão de oxigênio da atmosfera corresponde a 21% da sua totalidade, que a pressão de nitrogênio corresponde a 78% e que a pressão de outros gases corresponde a 1%. Portanto, se eu quiser saber quanto que é a pressão de oxigênio no nível do mar, basta eu extrair 21% de 760 milímetros de mercúrio, que vai dar, então, na totalidade ali, 160 milímetros de mercúrio. Logo acima, você vai observar que eu escrevi ali, ó, pressão de oxigênio alveolar. A pressão de oxigênio alveolar é a pressão que o oxigênio necessita para que ele possa ultrapassar um alvéolo e cair dentro da circulação sanguínea. Naquele momento, ele será coletado por uma célula chamada de hemácia, que tem uma proteína conjugada chamada de hemoglobina, vai ligar-se ao oxigênio e vai entregá-lo a todas as células do organismo. Sempre lembrando que se uma célula do organismo humano não receber oxigênio, fatalmente ela não sobreviverá. Então, para que a sobrevivência seja possível, o ambiente que você esteja deve ter uma pressão de oxigênio maior ou igual que 100 milímetros de mercúrio. E nós relembramos que no nível do mar, nós temos uma pressão de 160. Opa, então está sobrando, tem 60 a mais. Então, quando o comissário fala lá na frente, na aeronave, que em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças, ele está falando que é uma máscara que tem pressão positiva e que essa pressão positiva é maior que 100 milímetros de mercúrio. Claro que ele não vai falar isso para os passageiros, senão vão ficar tudo confuso, né? Não vão entender nada do que a gente está falando. Então, para exemplificar, eu coloquei aqui o seguinte, a 18 mil pés, então estamos lá em cima, a pressão de oxigênio ela vai reduzir exatamente a metade. Se você estivesse a 33 mil pés, ela iria reduzir a 1/3 e assim sucessivamente. Então, como é o exemplo mais fácil da gente calcular, e é o exemplo que cai em prova, nós vamos verificar aqui, ó, a uma altitude de 18 mil pés, a pressão de oxigênio corresponde a 80 milímetros de mercúrio. Aí você vai pensar, opa, 80 é menor do que 100. Então, a sobrevivência já passa a ser impossível nessa altitude. Ou melhor, ela pode até ser possível, mas se nós utilizarmos meios externos, como a máscara de oxigênio ou como as cabines pressurizadas. Portanto, quando você está viajando dentro de uma aeronave, muitas vezes a 30, 40 mil pés, você está seguro pelo pressurizador. No entanto, se ele tiver uma certa falha, esse dispositivo ele vai acabar reduzindo a pressão atmosférica, bem como a pressão de oxigênio dentro de uma aeronave. E se ela for inferior a 100, vai ser impossível você conseguir levar esse oxigênio até a corrente sanguínea. E aí vai entrar em missão o quê? As máscaras cairão sobre sua cabeça, você vai respirar, procurar respirar tranquilamente. Essa máscara dura entre 12 a 15 minutos, mais ou menos, mas enquanto isso, o piloto já está baixando a aeronave. Ele deve reduzir a altitude desse avião inferior a 10 mil pés,
fazendo com que todos os passageiros possam estar seguros. Então, solicitam voo de emergência ao aeroporto mais próximo e vai dar tudo certo. Tranquilo. Então, essa é a hipóxia hipoxêmica, também chamada de hipóxia hipobárica, ou também foi chamada de mal de altitude pelos montanistas. Conforme o montanista ia escalando a sua montanha, ele percebia uma certa dificuldade respiratória, uma cianose, que é uma coloração azulada ou roxa em volta dos lábios, de repente um certo estado de euforia, guarda isso com carinho, certo estado de euforia, quando não tiver nenhum outro tipo de influência, estamos subindo e não temos pressurização, o que está acontecendo é um fenômeno chamado de hipóxia. Seu coração também vai bater mais rápido, taquicardia, sua respiração será mais rápida, taquipneia, e será também dificultosa, dispneia. Dispneia é o termo que designa a dificuldade respiratória que pode estar sendo relacionada, então, com a hipóxia. Importante lembrar, a hipóxia não é só hipoxêmica. Na verdade, o oxigênio talvez não chegue às suas células porque você, por exemplo, está com uma obstrução da via aérea. Um pedaço de carne daquele churrasco não permite com que o ar passe. Então, nós aprendemos lá em Primeiros Socorros que você vai realizar imediatamente a chamada manobra de Heimlich e, dessa forma, desobstruir a via aérea. Na sua impossibilidade, a pessoa vai acabar morrendo. Vai morrer por quê? Por uma hipóxia chamada de hipóxia anêmica. Então, guarda aí, nós também temos outros tipos de hipóxia. Hipóxia anêmica, o oxigênio não consegue chegar nos tecidos porque há uma obstrução da via aérea. De outra forma, nós também temos a chamada, desculpa, eu falei errado, a hipóxia, quando o indivíduo tem uma obstrução da via aérea, chama de hipóxia anóxica. Então, guarda aí, ó, hipóxia anóxica é a hipóxia pela obstrução da via aérea. A hipóxia anêmica que eu citei, eu fiz dessa forma porque ela é muito importante, ela quer bastante na sua prova também. Ela ocorre, na verdade, porque você não está conseguindo transportar o oxigênio. É uma dificuldade no transporte. Quem transporta o oxigênio? A hemácia combinada com a hemoglobina. Se ligam e carregam o oxigênio. Se você não tiver hemácia, mas como eu não vou ter hemácia? Você teve uma anemia aguda, você teve uma hemorragia e perdeu uma quantidade extraordinária de sangue, por exemplo, e acaba padecendo aí desse problema. Ou você pode ter uma intoxicação pelo monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás altamente tóxico que é liberado da queima dos combustíveis. Por exemplo, se tiver cheio de carro dentro de um túnel, é importante que o motor desses veículos estejam desligados, porque senão essa quantidade de gás que vai saindo vai acabar entrando na sua corrente sanguínea. A hemoglobina, ela tem uma preferência 200 vezes maior pelo monóxido de carbono pela hemoglobina. Então, se você tiver monóxido de carbono no ambiente, o seu organismo capta esse monóxido, a hemoglobina solta o oxigênio, deixa de transportá-lo e vai acabar transportando o monóxido de carbono. Você fica de uma coloração bem vermelha e acaba entrando em processo de sonolência, coma e até morte por esse tipo de intoxicação. E aí nós chamamos, então, essa hipóxia de hipóxia anêmica. Então, para o nosso bem, né, nós vamos guardar aí a hipóxia hipoxêmica, que é aquela que ocorre durante uma despressurização. A hipóxia anóxica, que é aquela que ocorre por uma obstrução da via aérea. E a hipóxia anêmica, que é aquela hipóxia que ocorre quando o oxigênio não consegue ser transportado de uma forma mais efetiva, ou porque falta célula, ou devido à intoxicação pelo monóxido de carbono. Então, relembro, vamos guardar esses dados aqui, ó. No nível do mar, a pressão de oxigênio é 160 milímetros de mercúrio e a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio. Nós precisamos, para sobreviver, que a pressão do oxigênio seja de 100 milímetros por mercúrio. Mas conforme nós vamos subindo, a pressão atmosférica e a pressão parcial dos gases também vão reduzindo, chegando, por exemplo, a 18 mil pés, a uma redução à metade. Então, a pressão de oxigênio a 18 mil pés passa a ser 80 milímetros de mercúrio e a pressão atmosférica a 18 mil pés passa a ser 380 milímetros de mercúrio. É nesse momento, então, que entrará as máscaras pressurizadas de oxigênio,
que são pressurizados acima de 100 milímetros de mercúrio, você vai respirar normalmente e o piloto salvará as suas vidas através da redução da aeronave a uma altitude segura, que é uma altitude inferior a 10 mil pés. E, finalmente, vamos falar aqui sobre a última lei da medicina aeroespacial, que é o aeroembolismo, conceituado por Henry. Henry disse: a pressão ela é diretamente proporcional à quantidade de um gás dissolvido em solução. Nossa, que coisa complexa, né, professor? Bom, mas eu explico melhor. Você imagina a Coca-Cola. Coca-Cola é um refrigerante muito famoso, né? É a marca mais conhecida do mundo. E a Coca-Cola nem sempre foi refrigerante, antes ela era um xarope. Então, para tirá-la da qualidade de xarope, e transformá-la em um refrigerante, precisava se colocar gás e dissolver esse gás nessa solução. Só que a altitude e a pressão que nós nos encontramos no nível do mar, isso é impossível. Você coloca gás na Coca-Cola e o gás fugia. Então, aí veio a ideia, através da lei de Henry. Nós pressurizamos a Coca-Cola, o gás passa a dissolver no líquido, eu fecho rapidamente essa tampinha e aí eu coloco à disposição. E aí você vem correndo, cansado, vou tomar aquele refrigerante. E quando você abre a tampa, ocorre uma despressurização. A partir daquele ponto em diante, o gás vai sair da solução. Não tem mais jeito, né? Então, aproveite para tomar o seu refrigerante ali, enquanto ele ainda possui gás. Agora, vamos fazer uma comparação relativa com a aviação. O que ocorre? Você está dentro de um avião, mas para que ocorra esse fenômeno, duas coisas se fazem necessárias. Primeiro, você tem que estar voando a uma altitude acima de 30 mil pés. Se não for acima de 30 mil pés, esse fenômeno não vai ocorrer. Outro detalhe bem importante, tem que acontecer uma despressurização, né? Sem despressurização. E se a altitude não for superior a 30 mil pés, você não vai ter problemas com aeroembolismo. Pode até ter problemas com a hipóxia. Então, o que vai ocorrer? Você imagina o seu sangue, que tem gases, que tem oxigênio, tem nitrogênio e tem os outros gases. E, de repente, essa despressurização, essa redução brusca da pressão atmosférica, faz com que os gases saiam da sua corrente sanguínea, bem como de todos os outros líquidos corporais. Aí você vai imaginar o seguinte, de repente você vai ter um monte de bolha no seu corpo, e algumas dessas bolhas farão o quê? Começarão a obstruir vasos sanguíneos, uma trombose aérea, né? A formação de um trombo por gases, que são principalmente de nitrogênio, porque o oxigênio nós consumimos. 1% não vai fazer muita diferença. Agora, nitrogênio é 78%. Esses gases sairão, então, dos seus líquidos corporais, com essa pressão reduzida, fazendo um verdadeiro estrago no seu organismo. É importante lembrar que os seus efeitos eles vão ocorrer após 6 horas da despressurização. Então, muitas vezes, nós já temos um tempo muito hábil para encaminhar essas pessoas para as chamadas câmeras hiperbáricas, que, de certa forma, vão aumentar a pressão sobre o organismo colocado no seu interior, fazendo, então, com que esse gás possa ser novamente dissolvido na corrente sanguínea, no líquido sinovial, no líquido encefálico, em todos os outros líquidos do organismo humano, que estarão presentes, né? Essa quantidade de gás fora de solução, então. O aeroembolismo, ele tem como tratamento isso, câmeras hiperbáricas. Ele tem como sinais ou sintomas na cabeça, forte dores de cabeça. Parte do corpo começa a ser paralisado pela lesão, né? Pela obstrução desses vasos no encéfalo do cidadão. Terá também confusão mental. No tórax, ele terá uma terrível dor torácica. Vai haver também a cianose, que é aquela coloração azulada que nós já conversamos, típica de quem está oxigenando mal. Inclusive, gente, já foi uma questão da prova da NAC seguinte. O que é a cianose? A cianose é uma coloração azulada própria de quem está com dificuldade na oxigenação das células do organismo humano. Então, guarda aí que essa é uma questão bem importante, bem interessante, então. Então, lá no aeroembolismo na forma torácica, dor no tórax, a cianose e a dispneia. Relembrando,
Dispneia é o termo que designa a dificuldade respiratória. Então, ao invés de você falar assim, eu estou com falta de ar, é mais chique você dizer, estou com dispneia, né? Que é o termo que designa esse grande problema. Nós teremos também uma manifestação na pele. O que seria essa manifestação? Bolhas na pele, bolhas no tecido subcutâneo começarão a surgir. Você passa a mão assim no indivíduo e você começa a sentir um monte de bolinha embaixo da pele dele. E, finalmente, nas articulações. Nas articulações é tão famoso que até tem um nome especial, chama de bendis. Guarda aí, bendis é o nome que se dá ao aeroembolismo na forma articular. Ele será caracterizado, então, por dor muscular, dor articular e uma intensa coceira. Bendis é uma sigla que significa Síndrome da Disfunção Embólica do Nitrogênio no Sangue. Não tem muita preocupação em você guardar o significado da sigla, mas uma coisa é importante, vou repetir, guarda aí. Bendis é como também é chamado o aeroembolismo na forma articular, dor muscular, dor articular e uma intensa coceira. Então, acabamos aí, falamos sobre as 3 leis da medicina aeroespacial, ou da nossa disciplina, aspectos fisiológicos da atividade do comissário. Convite a vocês que revejam aí esses 3 slides com muito carinho, porque aproximadamente 60% da nossa prova vai tratar basicamente aí desses 3 slides. Agora, temos outros transtornos também que estão ligados à aviação, né? Conforme vamos ver aqui na sequência. Então, por exemplo, alteração do ritmo biológico circadiano. Quando você for comissário de voo, e no futuro, e tomara que seja um futuro muito próximo, você estará, então, atravessando fusos horários no sentido leste-oeste, oeste-leste. E aí, eu lembro um pouquinho da aula do professor de navegação, que fala que cada vez que você ultrapassa 15 graus, ou seja, um fuso, a sua hora vai aumentar ou vai diminuir conforme é o sentido. Então, para a aviação, nós vamos guardar o seguinte, para a aviação e para a saúde do organismo humano, quando você ultrapassar mais do que 4 fusos horários, você vai fazer uma reviravolta no seu relógio biológico, que nós vamos chamar aqui, então, de ritmo biológico circadiano. O ritmo biológico circadiano, ele fica uma bagunça quando você ultrapassa mais do que 4 fusos, então. Fazendo com que o seu estado de crítica, ou seja, o seu estado de tomar uma decisão importante, fique muito inseguro. Depois de ultrapassar essa quantidade ou mais de fusos, você vai ter dificuldade de diferenciar bem as coisas. Então, o nosso conselho é o seguinte, não tome uma decisão importante na sua vida após ultrapassar 4 fusos horários, porque isso pode ter consequências drásticas, né? Você não vai estar respondendo aquilo que queria normalmente. Bem como o seu estado físico vai estar deteriorado. Então, no caso dos atletas, quando eles têm que fazer uma competição que vão ultrapassar mais do que essa quantidade de fusos, eles devem ir aí pelo menos com 48 horas de antecedência, que é quando ele vai conseguir se recuperar completamente. Então, nós vamos guardar aí algumas coisas importantes. Ritmo biológico circadiano é o seu relógio biológico. Ele fica profundamente alterado quando você ultrapassar mais do que 4 fusos horários. Você deve esperar 24 horas para tomar uma decisão importante, ou seja, para recuperar a sua crítica, mas você deve esperar 48 horas para ficar completamente isento de problemas relacionados a essa alteração. Então, descansado mentalmente, fisicamente, ou descansado totalmente só após 48 horas. Então, se, por exemplo, você for comissário de voo aí, vai ser, né, no futuro, e for para a bela cidade de Paris, vai ultrapassar mais do que 4 fusos horários, portanto, só poderá voar novamente depois de quanto tempo? Pensa aí. Quem falou 48 horas, parabéns, né? Então, depois de 48 horas, é quando você se retomou completamente, está completamente organizado, crítica e fisicamente, para retomar aí as situações cotidianas da vida, né? Enquanto isso, você espera, você passeia, você se diverte, né? E procure não se cansar mais do que você já está, porque logo você vai ter que retomar a sua atividade. Baixa umidade do ar no interior das aeronaves. As aeronaves brasileiras, elas
tem uma umidade do ar no seu interior que gira em torno de 10%. Ué, mas por quê? Porque se ela for maior, se ela for 30 ou 40, que é o que nós esperamos de normalidade, os seus aparelhos oxidam com uma facilidade muito maior, e isso representaria um custo ainda maior para as empresas aéreas. Portanto, essa umidade é reduzida. Poxa, mas o nosso organismo vai sofrer. Mas ele não precisa sofrer muito, não. É só você tomar alguns cuidados especiais, como, por exemplo, tomar mais água do que você tomaria naquele momento. Se você usa lente de contato, pingar umas gotinhas de colírio ou até de soro fisiológico, porque a lente de contato ela se adere ao olho através da sua lágrima. Então, você faz essa proteção especial. Se você tem problema de ressecamento de mucosa, como por exemplo do nariz, pinga umas gotinhas de soro no nariz. E assim você vai manter aquele conforto. Pega aqueles lenços umedecidos e passa no seu corpo, né? Principalmente nas áreas mais expostas, como o seu rosto, suas mãos. E dessa forma também você vai estar acrescentando aí essa proteção e não vai estar sofrendo com a baixa umidade do ar. A baixa umidade do ar pode provocar ressecamento do nariz e até sangramento nasal em algumas pessoas, né, que estarão mais susceptíveis naquele momento. Então, lembrando, a hemorragia no nariz chama de epistaxe. E o que eu faço para controlá-la? Eu mantenho a cabeça na posição neutra, olhando para o horizonte, ou levemente inclinada, comprimo a asa do nariz que sangra, dou uma seguradinha e logo vai ocorrer a hemostasia, vai ocorrer o controle daquela hemorragia. Se não houve dessa forma, pega gaze, faz os rolinhos, enfia no nariz e pede para a pessoa dar uma segurada, que assim ela vai conseguir controlar. Existem situações sinistras, mas não por esse motivo, por outros motivos de vasos mais delicados, que a pessoa vai ter que ir até um hospital, vai ter que dar uma cauterizada, vai ter que queimar aquele vaso sanguíneo que persiste em sangrar. Agora, um detalhe bem importante. Não te esquece que uma das causas da epistaxe, do sangramento nasal, está relacionada com a pressão arterial alta, a hipertensão arterial sistêmica. Então, aí a gente vai ter que avisar o comissário-chefe, que vai ter que chamar o comandante, e o comandante vai solicitar um médico voluntário para que possa, então, oferecer um medicamento para aquele indivíduo, para que a sua pressão baixe, porque a pressão não baixando, alterações importantes e que podem ser até fatais, podem ocorrer no organismo humano. Mas, então, nós lembramos ali. No interior das aeronaves, a umidade do ar é em torno de 10%. Portanto, para evitar problemas, tem outro problema, que é no futuro, a formação de cálculos renais pode ocorrer também por esse sinistro. Então, toma mais água durante o voo, pinga umas gotinhas ali de colírio ou do próprio soro fisiológico no olho e dentro do nariz. E dessa forma você estará se protegendo em relação a essa questão aí da baixa umidade do ar no interior das aeronaves. Ruídos e vibrações. Dentro de uma aeronave não vai haver muitos ruídos, né? Os ruídos são maiores fora dela e o tempo que nós permaneceremos ali realmente é um tempo bem curto. O problema maior realmente é para aquelas pessoas que trabalham carregando malas, trabalham na manutenção da aeronave, onde elas vão estar expostas muito mais a uma grande quantidade de ruídos. Então, elas devem sempre lembrar de usar um protetor auricular, porque senão futuramente podem acabar sofrendo de perda auditiva que foi induzida por essa quantidade de ruído. Então, nós temos ali na medicina do trabalho que 85 decibéis é a quantidade de ruído que o organismo humano pode suportar em até 8 horas, sem que haja transtornos a esse dispositivo. Quando nós chegamos a 120 decibéis, você imagina, é bastante barulho, né? Você vai sentir dor de ouvido. E se nós pudéssemos chegar aos 140 decibéis, ali com o ouvido dentro do motor do avião, aí poderá ocorrer até a ruptura da membrana timpânica. Então, nós devemos proteger nossos ouvidos. Mas, na atualidade, as pessoas têm sofrido muito mais desses distúrbios por conta dos fones auditivos que utilizam para escutar música, né? Então, tem gente aí que coloca um fone lá no interior do ouvido e ainda assim a gente consegue ouvir o barulho que aquela pessoa está ouvindo, né? Só que no caso, como é bem interno, ela está ouvindo 3 vezes mais normalmente do que nós estamos escutando. Então, se nós conseguimos envelhecer, os nossos sistemas eles vão se perdendo, né? Então, você vai enxergar menos, você vai ouvir menos. Para alguém que passou a vida
escutando esses ruídos aí, vai ser um transtorno muito maior, né? E muito mais precoce. Então, guarda aí, a 85 decibéis é a quantidade a quantidade que você pode ouvir de ruídos dito dentro de uma normalidade. A 120 decibéis ocasiona dor e a 145 decibéis poderá levar à ruptura da membrana timpânica. Fadiga aérea. Tá aí uma coisa famosa no momento, né? Recentemente, um copiloto de uma aeronave acabou suicidando e levando consigo uma grande quantidade de pessoas, e tem-se uma ideia de que esse ocorrido deve ser a esse fator, a fadiga aérea. Então, fadiga aérea, você pode até trocar esse nome, se quiser, pode chamar de estresse aéreo. Então, seria o estresse, seria a fadiga que os profissionais da aviação acabam sofrendo. Quais seriam os motivos deles sofrerem isso? Então, alguns nós já citamos: ruídos e vibrações, a baixa umidade do ar, o tempo prolongado do lar e da família, né, que o comissário de voo muitas vezes vai ser submetido, a mudanças climáticas. Hoje eu estou aqui em Florianópolis, está meio friozinho, e daqui a pouco eu estou lá em Belém do Pará, que está extremamente quente, né? Então, são algumas coisas que algumas pessoas vão achar extremamente divertidas até, ou muito normais, e para outros vai ser uma dificuldade muito grande. Então, essa dificuldade vai fazendo com que você fique cansado daquilo, principalmente se você não tem uma hora regular de descanso, uma hora regular de lazer, que se faz importante aí a qualquer tipo de profissão. Então, você é um comissário de voo excelente, mas se vê aí pego pela fadiga aérea. O que vai acontecer? Você vai começar a trabalhar com muita displicência, com falta de cuidado, com falta de paciência, né? E a gente trabalha, enquanto comissário de voo, você vai trabalhar com pessoas. Então, cada pessoa é um universo. Então, nós temos que ter muita paciência realmente para entender cada um, né? Outras pessoas serão extremamente simpáticas, outras extremamente irritadas. Com o tempo, isso vai fazer com que o seu organismo comece a sofrer, se você vier a sofrer de fadiga aérea, claro. Você vai ter, por exemplo, então, irritabilidade, você vai ter cansaço, esquecimento, acaba de perguntar o nome de alguém, daqui a pouco já esquece, ó, tá feia a coisa. E uma coisa muito importante, que é não conseguir descansar. Você vai ter insônias terríveis. Você vai deitar extremamente cansado, e naquele momento que o seu corpo queria descansar, você vai ter uma ação extrema da adrenalina no seu organismo. A adrenalina é um hormônio que te prepara para fuga ou para luta. Dilata a sua pupila, enrijece a sua musculatura, joga glicose na corrente sanguínea, ou seja, te prepara por um momento extremamente crítico. Mas esse momento era o momento que eu queria dormir. E eu não vou conseguir, por quê? Porque eu tenho uma grande quantidade desse hormônio circulando na minha corrente sanguínea. O que eu devo fazer? Eu devo, então, procurar tratamento. Esse tratamento não deve ser o uso de drogas, né? Nem ilícitas como álcool ou cigarro, e nem ilícitas como a maconha, entre outros seus derivados. E nem aquelas medicações lá que o psiquiatra vai te oferecer, que no primeiro momento elas serão muito importantes, mas que no segundo momento ela pode ocasionar algum tipo de dependência. E aí ela passa a fazer bem mal ao seu organismo. Faça atividade física, procure ter um período de descanso adequado, divirta-se, produza hormônios que façam com que o seu corpo consiga se acalmar, que ele consiga se revigorar nesse momento aí de estresse intenso, né? E dessa forma você está evitando aí de sofrer desse mal terrível chamado então de fadiga aérea ou fadiga de voo. Mal do ar. Não vamos confundir mal do ar com mal da altitude. O mal da altitude é quando os alpinistas sobem a montanha e sofrem de hipóxia hipoxêmica ou hipóxia hipobárica, e como eles mesmos apelidaram, mal de altitude, né? Que é o que nós estudamos com uma dificuldade respiratória, os batimentos cardíacos acelerados, a cianose, aquela coloração azul em volta dos lábios, e principalmente aquele certo estado de euforia, que condiz tudo com sinais ou sintomas da hipóxia, que, se não forem tratados, vão te levar à inconsciência, ao coma e até à morte. Mas mal do ar é outra coisa. Mal do ar não é uma doença de pressão. Mal do ar não é um disbarismo. Mal do ar é uma doença de movimento.
nesse caso de movimento no ar. Portanto, ela é também chamada de aerocinetose, cinética, né? Uma palavra que vem da física, que se preocupa, então, com o estudo dos movimentos. A aerocinetose, ou mal do ar, é uma doença que provoca uma excitação anormal no labirinto. O labirinto está lá dentro do ouvido interno. O ouvido interno ele tem duas estruturas. Uma é o labirinto, que cuida do equilíbrio, e a outra é a cóclea. Ei, não esquece, a cóclea é o órgão do ouvido interno responsável pela audição. Então, algumas pessoas, por exemplo, de repente até você, quando anda de ônibus, aquele movimento te dá um embrulho no estômago, né? Te dá uma náusea, te dá uma tontura e te dá principalmente, sabe o quê? Vertigem. Vertigem é uma espécie de tontura rotatória. É como você visse as coisas rodando em sua volta ou você está rodando em volta de todas as coisas, né? Então, até guarda aí, ó, o principal sinal do mal do ar é a vertigem, um certo estado vertiginoso, uma tontura rotatória. Se alguém um dia chegar e dizer assim para você, nossa, as coisas estão rodando, e ela não bebeu, claro, você está diante de uma pessoa com uma alteração labiríntica. Pode ser, por exemplo, aqui na Terra, uma labirintite, né? Ela vai precisar procurar um recurso médico para que ela possa tomar um remédio específico e que ela trate, então, essa doença. O mal do ar, então, ele se processa mais em pessoas que têm pressão baixa e que têm bradicardia. Opa, bradicardia é o contrário da taquicardia. Enquanto o coração está acelerado numa, ele está com os números de batimentos reduzidos na outra. E também é mais comumente nas pessoas que são sugestionáveis, aquelas pessoas que têm uma certa instabilidade emocional. Então, são um grupo de pessoas que mais vão passar por esse problema. Como esse problema está relacionado ao movimento da aeronave, você vai tratar da seguinte forma. Conversa lá com os passageiros que estejam sentados no CG, no centro de gravidade da aeronave, lá na proximidade das asas, e você vai trocar, muitas vezes, os passageiros de lugar, mas ele precisa estar sentado ali, que é o lugar onde tem a menor quantidade de movimento. Coloca o cinto de segurança, que além de proteger, né, frente a uma turbulência, ele também vai estar protegendo a pessoa quanto ao fato do deslocamento, principalmente o deslocamento das vísceras abdominais, porque as suas alças intestinais, elas ficam tudo soltas dentro da barriga. Lembra quando você passa assim de carro, por exemplo, num morrão, as vísceras são lançadas lá em cima, cria um espaço vazio na sua barriga que dá aquele frio, né? Então, isso só para a gente relembrar, né? Fazer aí um paralelo com o fato de que essas vísceras elas estão todas soltas. Então, balançando menos, você tem menos estímulos ao seu labirinto. Se tiver uma roupa muito apertada, você dá uma afrouxada nas roupas, reclina a poltrona, pede para a pessoa ficar com a cabeça lá para trás, e a distração é uma coisa importante para acalmar a área psicológica. Então, se você der uma boa conversada, conseguir um jogo, alguma coisa que possa distrair a pessoa, também é algo que pode ajudar bastante para tratar aí o mal do ar. E caminhamos aqui, então, para o nosso último slide, que é a hiperventilação. A hiperventilação é um fenômeno de respirar rapidamente devido a algum susto que você tenha tomado, ou devido à ansiedade. Então, durante, por exemplo, um voo, algumas pessoas vão ver aquele avião balançando, vão sentir muito medo, e é um detalhe bem importante, vão sempre olhar para você, comissário de voo. Vão dizer assim, olha, se o comissário estiver apavorado, eu vou me apavorar também. Então, se ele estiver sorrindo, eu vou sorrir. Então, alguns professores até falam assim, avião caindo, comissário sorrindo, né? É uma brincadeira, claro, mas isso é para que você consiga acalmar mais o passageiro. Você tem que ser o último que tem que entrar em desespero. E, às vezes, esse medo, essa ansiedade pode provocar que a pessoa fique respirando rapidamente, que ela não consiga controlar isso. Quando ela faz esse fenômeno, ela provoca uma redução brusca da quantidade de CO2 que circula no organismo dela. Você podia pensar assim, mas CO2 não tem problema, né, professor? Não, tem problema sim. A concentração de CO2 e de oxigênio, ela deve ter um patamar próprio. Se elas tiverem um grande distanciamento desse patamar, isso pode se tornar tóxico ao organismo. Então, por exemplo, uma quantidade de CO2 muito pequena, logo vai provocar tonturas. Você começa a ficar tonto. Enche o balão para você ver. Sopra bem rápido para você ver. Você logo fica tonto. Depois dessa tontura, vai haver um formigamento, principalmente nos seus membros superiores, né? Nos seus braços.
também vão acontecer alguns espasmos musculares. Nas pessoas predisponentes, elas podem ter crises convulsivas, né? E até aí. Então, o que você tem que fazer para ajudar essa pessoa? Chega lá para ela, calma, puxa o ar pelo nariz, solta devagarinho pela boca. Assim é a nossa fisiologia respiratória, para você tentar manter adequadas as concentrações de oxigênio e CO2. Em eventos mais críticos, você vai fazer igual ao nosso slide ali, ó. Pede, então, para que a pessoa respire dentro de um saco, de preferência de papel. Mas se não for de papel, vai ser plástico mesmo. Para quê? Para que ela aumente a concentração de CO2, que ela trate a chamada hipocapnia, pouco, capnus CO2. Então, pouco CO2 é igual a hipocapnia, que está sendo provocado pela hiperventilação, que tem como principais sintomas tontura, formigamento, espasmos musculares e, quem sabe, em algumas pessoas até crises convulsivas. Então, ajude essa pessoa a tratar esse fenômeno, aumentando a sua concentração de oxigênio. Como eu posso fazer isso? Tampando a respiração por algum período ou respirando dentro de um saco plástico, que parece ser a forma mais agradável de a gente tratar esse evento aí. Então, pessoal, essa é a segunda parte da nossa matéria, né? Realmente tem alguns termos aí que são bem estranhos, mas com certeza daqui a pouco você vai estar dominando tudo. Então, eu espero vocês aqui para a nossa aula, né? Estou até ansioso para que a gente possa conversar aí sobre a nossa disciplina, que a gente possa fazer a parte alta, a melhor parte do nosso curso, que é a sobrevivência no mar e a sobrevivência na selva. E eu lembro para vocês, está chegando o dia da sobrevivência. Para fazer sobrevivência, tem que ter o CMA, Certificado Médico Aeronáutico. Lembra lá, puxa lá nos arquivos, nós temos uma aula falando só sobre isso, né? Então, não perca tempo, faça logo os seus exames e esteja apto, né? Para que nós possamos fazer, então, as nossas práticas. Então, mais uma vez aí, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula. Grande abraço.